semana começou com muita chuva e temporais no sul do Brasil, com a formação de um ciclone extratropical e uma frente fria. O sistema gerou volumes de quase 90 milímetros nas últimas 24 horas. 2 milhões de pessoas já foram afetadas e já foram registradas 5 mortes no estado. Na Serra Gaúcha, entre os municípios de Farroupilha e Nova Roma do Sul, uma ponte foi destruída pela força da água do Rio das Antas, por causa dos temporais registrados nesta segunda-feira. A ponte foi construída em 1930. O governador do estado, Eduardo Leite, assegurou que não vai medir esforços para a reconstrução das áreas afetadas. Um balanço da Defesa Civil indica que pelo menos 41 municípios do Rio Grande do Sul tiveram estragos por conta dos temporais. 2 milhões de pessoas já foram afetadas. Em Veranópolis, no nordeste do estado, o nível subiu próximo à ponte. Diversas ruas estão completamente alagadas. Um depósito de defensivos da Copagril, em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, ficou completamente destruído pelos ventos e chuva forte. E a expectativa é de avanço dessa frente fria para o sudeste e depois a formação de novas instabilidades no interior do continente. Isso porque já existe uma nova frente fria que vai se formar na quinta-feira, feriado, gerando mais temporais com chuva volumosa no Rio Grande do Sul e avançando posteriormente para Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Ao longo dessa semana são esperados cerca de 200 a 250 milímetros sobre o Rio Grande do Sul. Então vamos olhar aqui esse mapa que mostra aqui um balanço do que já aconteceu até agora e o que a gente pode esperar daqui para frente. Se você olha aqui Passo Fundo, a cidade que fica aqui bem no norte, aqui noroeste, né, dá para a gente dizer nordeste do estado, a gente teve já registrado em apenas 96 horas 298 milímetros, sendo que a média climatológica, o esperado para todo mês, seria aí algo em torno de 165 milímetros. A gente está com um desvio positivo de 80%, ou seja, até agora, contando o dia 5 de setembro, a chuva está com 80% aí acima do normal. E a gente pode esperar outros 200 milímetros, isso nem no fim da primeira quinzena. Isso já é um prenúncio do que a gente vai ter nessa primavera. É uma primavera regida pelo El Niño. E o El Niño potencializa a chuva em boa parte do sul do Brasil. A gente vai observar aqui nas imagens de satélite, e eu vou voltar aqui para vocês darem uma olhada nas imagens, o que está acontecendo e por que esse sistema, quando chega no sudeste, não consegue despejar tanta água, tanto temporal. Por duas razões. Uma, porque a água do Oceano Atlântico também está alimentando os sistemas frontais no sul do Brasil, porque ela está mais quente do que o normal. Não é só a água do Oceano Pacífico Equatorial lá do outro lado, né, do hemisfério sul aqui, que está trazendo o El Niño e mudando também o clima e a atmosfera. A gente também tem a colaboração de outros oceanos, porque quem determina a quantidade de chuva, na realidade, não é só a atmosfera, é o oceano que tempera essa quantidade. Então você tem o El Niño no Oceano Pacífico Equatorial e o Atlântico mais aquecido. Aí, quando a frente fria avança, logo ela tem uma nova área de baixa pressão, que está se formando uma atrás da outra, e a frente fria é desviada para o oceano. Então ela não consegue chegar com a mesma energia no sudeste do Brasil. Isso não quer dizer que não vamos ter temporais em parte do sudeste, até vamos, mas não com a intensidade e não tão generalizado como a gente está vendo no sul do país. Então a gente já vê aqui, ó, um sistema já com nuvens carregadas chegando aqui para a parte do estado de São Paulo. Vamos ter uma mudança do tempo, inclusive a temperatura já até diminuiu bastante em relação aos dias anteriores, né, ao início dessa semana. É justamente do que a gente chama de aquecimento pré-frontal. Toda vez que uma frente fria vai avançar, ela empurra essa bolha de calor. E todo mundo no sudeste do Brasil deve ter sentido muito calor nesse início de semana. E agora a temperatura já caiu. O que você vai ter para essa quarta-feira? Chuva entre o sudeste e o centro-oeste, tá? Já com tempo aberto na região sul por enquanto. As chuvas vão ficar mais concentradas apenas na costa, mas isso, como eu disse, vai mudar até esta quinta-feira, feriado, com a chegada de um novo sistema. Também vai chover em parte de Rondônia, oeste do Amazonas, e em toda essa área clara do mapa a gente segue com o tempo mais aberto, com chuva apenas na costa aqui do Nordeste. Essa chuva que a gente vê entre o Sudeste e Centro-Oeste, a gente não consegue se animar muito não, porque o volume não é tão elevado assim. Não é chuva para pré-plantio, por exemplo. Antes de olhar os volumes, eu quero mostrar para vocês aqui a máxima. 39 graus para Poconé, tá? 18 graus em Uruguaiana, com a temperatura já mais baixa.
porque depois da frente fria tem sempre um ar polar, mas esse ar polar não trazendo tanta temperatura baixa, tá? 34 graus em Bauru ainda. Aqui sim a gente consegue ver a chuva prevista para os próximos dias, então até o dia 11 de setembro. Dá só uma olhada em todo aquele amarelo que a gente vê no Rio Grande do Sul? Porque esse amarelo do Rio Grande do Sul mostram aí os mais de 150 até 200 milímetros que vão ficar concentrados mais uma vez no Rio Grande do Sul, agravando essa situação que a gente já viu nas imagens. Quando você pega Mato Grosso do Sul e São Paulo, até tem uma chuva ali de 20, 30 milímetros. Talvez em um ponto bem isolado de Mato Grosso do Sul, a gente tenha uma chuva mais significativa. Mas é aquela história, não é chuva generalizada. E agora, só para a gente dar mais uma olhadinha aqui, vendo mais de pertinho o Rio Grande do Sul, para onde a gente fica aqui com a atenção, onde está em amarelo. Então, a chuva agora, essa que aconteceu mais forte, ficou concentrada no Nordeste, aqui norte do estado. Agora, muita atenção para a faixa sul, tá? Para a faixa sul, onde os volumes vão ser mais elevados, mas a gente também não descarta a ocorrência de temporais, rajadas de vento nessas áreas que já foram afetadas. E só para a gente ter aqui uma ideia, pegamos também o gráfico de Passo Fundo para a gente ter essa projeção. Olha só, Passo Fundo, que já recebeu quase 300 milímetros, como a gente viu no início da previsão do tempo. Olha o que está esperado aqui. Mais 150. Então, com certeza, um alerta que precisa ficar focado, principalmente aqui nessa semana, para o Rio Grande do Sul. Então, a gente fica aqui acompanhando e monitorando toda a previsão do tempo para vocês.